bom dia, bom dia. Hoje, 24/10, sexta-feira, último dia da semana. Vamos encerrar a semana. Dia de sexta-feira, como eu já havia comentado em outros vídeos, né, na sexta-feira, eu tenho um método, um modus operandi um pouco diferente, certo? Que visa resguardar o meu capital obtido na semana, a fim de que, como eu já sei por experiência que sextas-feiras são dias mais travados, são dias mais parados, né, de baixa liquidez. Hoje especificamente pode não ser porque tem muita notícia que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas em geral as sextas-feiras elas tendem a ser dessa maneira, certo? Então pensando nisso eu trabalho diferente. Então como é que eu trabalho? Vou puxar aqui para vocês. Então, geralmente, isso ninguém passa, tá? Isso aqui, professor nenhum, nunca vi passando. São poucos que passam esse tipo de material aqui e os que passam cobram. Mas a pedido de três pessoas, três colegas meus que me disseram que até operam bem na semana, mas quando chega na sexta-feira leva todo o dinheiro da semana, como é o caso de um colega que perdeu na sexta-feira passada o que ganhou de segunda a quinta e mais ainda um pouco que tinha na corretora. Por quê? Porque sextas-feiras são dias de baixa liquidez, são dias ruins. Né? Então, pensando nisso, eu tenho outra metodologia. É a mesma as estratégias, não muda, mas o modus operandi é diferente. Então como é que eu faço nas sextas-feiras? Esse aqui é o meu resultado, tá? Operando com 10 contratos e simulando um capital de R$ 1.000, 1.200, certo? Que é o que eu comentei ontem, né? Que é o que geralmente as pessoas começam com o próprio capital ou buscam uma mesa mais ou menos desse valor. Então começamos aqui no dia 20/10, tá? E finalizamos a quinta-feira, no caso ontem, dia 23, R$ 2.264, ou seja, já quase 2 salários mínimos já na semana, tá? Isso aqui é na semana. Amanhã, no sábado, eu mostro o mensal. Então, como é que eu faço? Eu pego esse valor, 2.264, trago para cá. Oxe, não tá. Espera aí, só um minuto. Eu andei mexendo aqui nos monitores, aí tá aqui. Então eu pego aqui. Cadê? Dois duzentos e sessenta e quatro. Né? 2.264. 2.264 e divido por 4. Por que 4? Que são os 4 dias de que eu operei, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Então divido por 4. São R$ 566. O que é que significa esses R$ 566? É quanto eu posso perder essa semana, hoje no caso, né? Então esse aqui vai ser o meu capital para botar em risco, tá? Então aí eu venho aqui vocês não vão ver agora, mas eu venho aqui na minha trava de ganho, na minha gestão de risco que fica dentro do próprio Profit e configuro a minha perca total, não maior do que 500, vou botar 600, né? Vamos arredondar, eu gosto de trabalhar com números redondos, R$ 600. E qual que é o meu lucro de hoje?
sempre o lucro tem que ser proporcional ao seu capital investido, tá? Não adianta você querer, porque você tem, se você for seguir esse modelo, porque você tem lá 2.000 na corretora, você vai querer trabalhar hoje com a perca de 566, mas quer ganhar o mesmo valor que você ganha todos os dias. Não, você tem que ser proporcional. O seu lucro hoje vai ter que ser proporcional ao que você está arriscando perder. Não pode ser maior, certo? Porque fica desproporcional e você começa a se perder no seu próprio gerenciamento. Então eu vou buscar 5% desse valor, beleza? É bem pouco. Vai dar em torno ali de R$ 56 mais ou menos, correto? Então tem que ser esse o seu proporcional de perdas e ganhos. Felipe, mas eu na semana só ganhei R$ 100. Se eu for dividir por 4, vai ficar ridículo o valor que eu vou arriscar por operação. O que é que eu faço? Nada. Você não faz nada, você não opera. Se você operou segunda, terça, quarta e quinta e ganhou R$ 100, não faz nada na certa, meu amigo. Vai descansar, vai trabalhar, vai correr, vai praticar um esporte. Não faz nada. Não faz nada. Volta na segunda. Não, para que você vai arriscar um capital que você já ganhou? Vamos supor que você ganhou 100 e o seu investimento para ter ganhado 100, vamos dizer que foi 700, é R$ 1.000. Você ganhou R$ 100, você já ganhou 10% do seu capital na semana. Os investidores mais arrojados aí buscam 1% ao mês. Então não faz nada. Tá? Isso aqui não é tigrinho, você não tem que estar aqui todo dia operando. Tá? Você tem que ser rentável a longo prazo. Day trader não é o dia, não é a semana. É o ano praticamente. Isso aqui é uma maratona. Tem que ser a longo prazo que você tem que trazer os seus resultados. Certo? Então não faz nada. Eu vou operar hoje, porque eu tenho esse capital irrisório, tá? Mas aqui no caso nossa conta simulada, né? Na minha mesa o valor é bem maior. Mas a metodologia, o modo de pensar é exatamente isso que eu estou passando para vocês. Eu vou calcular o meu resultado da semana. É bem maior, eu confesso, tá? Mas eu vou calcular esse resultado, dividi-lo por 4 o resultado obtido será a minha margem de perca e vou buscar 5% dessa margem no dia de hoje, tá? Lá na mesa. Mesma coisa daqui. Essa conta aqui é a conta pública que eu estou mostrando a vocês como forma de mostrar que com 10 contratos você consegue trabalhar de forma interessante. Ó. Eu não me passei mais que 10 contratos e já estou com mais de um salário, bem mais de um salário mínimo na semana. Tá? Então vamos ver até o final do mês como é que se sustenta essa operação. Beleza? Então esse valor aqui eu já tinha aprovado várias contas de mesas proprietárias que eu conheço. A maioria é R$ 1.000, 1.200, 2.000 que aprova com 10 contratos. Já tinha aprovado já na semana. Então é apenas uma experiência já de alguns anos que eu estou aqui que pouca gente mostra, tá? Pouca gente ensina o que eu acabei de mostrar isso aqui. Eu acabei de mostrar aqui. Então, a pedidos de 2, 3 colegas meus, estou trazendo aqui essa minha metodologia. Se quiser seguir, show de bola. Se não quiser também, cada um faz o que quer com seu capital, com seus investimentos, tá? Se entender que isso aqui fica muito pouco perante o que você ganhou na semana, a divisão. Então, cada um faz o que bem entender com seu capital, beleza? Não estou aqui querendo dizer o que é que você tem que fazer, não. Mas é o meu modo de trabalhar, é o meu modo de pensar. É assim que eu vou fazer hoje, tá? Então, beleza. Então, são 8h50, praticamente. Quando eu voltar agora aqui já vai ser com o pregão aberto. Vou tentar ser bem mais resumido, tá? Não vou me demorar muito, até porque eu também vou precisar sair já já. Então, vamos lá. Até leilão, quando o leilão abrir aqui, vamos posicionar na minha mesa aqui também, fazer esse mesmo cálculo, ainda não fiz, vou ver as notícias. Hoje, já olhando brevemente, eu vi que tem muitas notícias hoje, então pode ser uma sexta típica, tá? Pode ser uma sexta típica por causa dessas notícias. Mas vamos ver. Até já. Bom, pessoal, vamos lá, 5 segundos.
ver se já, na abertura já, já nos dá um bom movimento, tá? Eu estou com um sentimento que ele pode devolver aquela impulsão forte de ontem, tá? Mas é só um sentimento. Ainda sem operações. Sem operações. Vou entrar no aí, tá, pessoal? E o stop padrão, acho que não tem necessidade de posicionar ele, não. Se stopar, beleza. Topou, não tem problema. Mas eu ainda estou com sentimento de venda, tá? Vamos ver se ele deixa um pavio aí. Eu ainda estou com sentimento de venda, tá? Pessoal, vou entrar de outra venda, tá? E vou subir aqui o stop para cima desse topo aqui um pouquinho. Ver se ele defende. Se defende a região e volta. Vou trazer esse segundo contrato para cá. Na mesa também eu estopei, tá? Eu faço exatamente as mesmas operações que eu faço aqui, nessa conta pública, eu faço aqui na minha mesa. É as mesmas operações. Show de bola, defendeu. Eu vou trazer esse contrato aqui um pouco mais para baixo, tá, pessoal? Embora ele possa defender aqui nessas duas médias, tá? Correndo esse risco. Mas eu vou seguir vendido. Aliás, vou posicionar. Então, voltando, eu faço as exatas mesmas operações. Eu também estopei nessa primeira e entrei também nas duas novamente na venda. Beleza? O ponto de cobertura. Pessoal, ontem viu aquela manha que eu fiz de como eu estopei a primeira entrada, né? A primeira abertura. E eu entrei de novo na compra e quando ele pegou, quando ele passou no meu ponto de cobertura, já tinha saído tinha entrado com 5, tinha saído com 3, estava com 2. Aí alguns colegas meus viram aquela manha e disseram que é um negócio bom que vão fazer. Só que tem que ter cuidado, tem que tomar cuidado. Existem motivos pelo qual eu fiz aquilo. Tá? Eu já tinha, primeiro, já estava bem além do meu ponto de cobertura, ou seja, eu já tinha recuperado o valor do primeiro stop, já tinha tirado mais da metade dos meus contratos, ou seja, era quase que um médio para frente. Só não foi médio para frente porque eu saí na mão. Né? Eu zerei na mão os contratos. E eu não fiquei com os contratos com o que eu tinha comprado, né? Eu saí com todos. Voltei a ficar com os mesmos 2 contratos que eu tinha antes de comprar os 5 para ficar com os 7. Entende? Então, existem ali motivos
porque me deram a possibilidade de fazer aquilo naquele momento. Então tenham cuidado ao fazer aquilo, porque se eu entro com 7 e o mercado cai daquela hora, aí tinha me estapado, entendeu? Com uma mão ainda mais pesada. Então tinha motivos, certo? Então tenham cuidado aí ao ver essas coisas que as pessoas fazem aí e querer replicar. Tá? Nem tudo que a pessoa faz lá é, dá para se fazer de forma normal, digamos assim, né? Tem um contexto por trás. E às vezes a pessoa que está fazendo não está explicando qual é aquele contexto, você acha que entendeu, que sabe o que é, e de repente não entendeu? Certo? Então, ter cuidado. O meu contexto foi esse. Eu não tenho problema nenhum em explicar, mas nem sempre, às vezes, o que eu fazer aqui eu vou estar explicando. Só eu que vou saber. Então, é isso. Eu estou acreditando novamente em um mercado vem mais para baixa, né? Ele subiu lá de novo, mas não rompeu o topo, defendeu, tá querendo vir para baixo. Vamos ver se ele vem buscar aqui essa minha primeira parcial com 3, o que praticamente encerra meu dia de operação. Vamos ver se ele vem buscar, dá mais uma sopradinha para baixo. Eu poderia até descer, mas essa é a minha ordem, porque eu gosto muito de trabalhar nos bolas, né? Lá ele. Mas o 500 é uma região bem interessante que eu gosto de botar parciais para tirar, né? Porque o mercado gosta de ir nos 500. As regiões bolas, né? Principalmente as bolas cheias, né? Exemplo, 148 mil, 149 mil, 147 mil. Aí vem os 500, né? São regiões que eu gosto de trabalhar e colocar parciais para saírem, né? Porque eu entendo que são buscadoras de mercado e que o mercado gosta de ir e rebater. Falta um pouquinho de força para tirar, já está batendo 100 pontos lá além da ponto de cobertura, mas eu vou segurar. Então na operação segura. Um dos principais erros que eu vejo em outros operadores é a famosa mão de alface, né? Que é entrar na operação e ficar se tremendo. Ai, vou sair, tô perdendo muito. Ai, já tô ganhando, vou sair pro mercado não voltar. Segura, porra. Não entrou na operação? Você entrou na operação, segura. Você já assumiu o risco de quanto você quer perder? Você tem que assumir o risco antes de entrar, certo? Eu sempre digo, o stop ele não é pelo tamanho dos pontos, o stop ele tem que ser financeiro, tá? O stop ele não pode ser aqui, eu não posso botar aqui, 264 pontos. Mas quanto que é o financeiro? R$ 264. Eu posso correr esse risco? Não. Então eu diminuo minha mão, já não vou mais entrar com 5. Ou independente da mão, vai estar bem alto. Então eu não entro. Então o stop ele tem que ser financeiro. E se eu assumo o risco, é, e isso eu tenho que saber antes de clicar. Eu tenho que assumir o meu risco antes de clicar. Depois que eu entro, se eu entrei, a não ser que eu veja aqui algo que me faça pensar que eu estou errado, aí sim. Mas isso tem que ser exceções, não pode ser a regra. Então, se você entra na operação, você tem que assumir o risco dela e ficar, seja por stop ou seja pro ganho, tá? Então assuma o risco antes de clicar. Depois que clicar, não fique mão de alface não. Perreado, nervoso, querendo sair porque está perdendo, querendo sair porque já está ganhando. Então, assumir o risco. A palavra é essa. Fechou um doji. Não tenho motivos ainda para acreditar nessa mercado vai subir, vou seguir vendido, tá?
novamente, né, o que foi que eu falei antes do mercado abrir, que eu acreditava, tinha um sentimento que ele poderia, que ele pode hoje devolver essa impulsão de ontem, tá? É um sentimento, apenas um sentimento, lógico que não é um sentimento do meu coração. 10 minutos de vídeo já. É um racional que eu tenho aqui, eu tenho meus motivos, mas quando eu falo sentimento é isso, é um racional que eu tenho aqui, um raciocínio que eu estou pensando aqui, mas é apenas isso. O mercado dele soberano ele fala o que ele quiser. Como ele está sambando aqui muito na região, ele já está com 10 minutos de vídeo aqui, eu vou pausar aqui um pouquinho e ele se aproximando de um lado ou do outro, eu volto aqui com vocês. Senhores, dia de sexta-feira, a bruxa se solta. Rompeu o topo, mas meu stop, eu sigo aqui, não mexi, tá? Já entrei na operação, segurar o stop. Se for lá estopar, beleza. Então, como eu disse, dia de sexta-feira, as correlações tendem a não se respeitarem. Por quê? Porque pouca liquidez, tá? A questão é essa, a liquidez. É pouco varejo operando, é mais institucional contra institucional. Então, sexta-feira, pelo menos para o meu método, para a minha metodologia, não é um bom dia. Tá? Pode ser que para outras metodologias funcione. Não que toda sexta-feira eu perca, tá defendendo lá. Eu perca dinheiro. Não, não perco, a gente ganha também. Mas é um dos dias que eu prefiro pegar o meu rápido e sair rápido. Por quê? Porque o mercado aqui está todo para venda. Né? As corretoras estão quase todas importantes vendidas. Então o varejo está lá na ponta comprando e o mercado está subindo junto com o varejo. Por isso que sexta-feira é um dia que eu recomendo que, se você puder não operar, não opere. Tá? Como eu tenho margem, tenho gordura para operar e perder, eu venho operar. Tá? Sempre mas opero com aquele meu raciocínio que eu mencionei no início. Então, se eu sair no Lois hoje, ele não vai afetar 5% do financeiro que eu obtive durante a semana. Então, é um risco que eu me proponho a fazer. Tá? Então, se ele vier lá no topo e estopar, show de bola. Ainda vou ter uma margem pequena, né? Que a trava está configurada aqui, ó. Tá? A trava está aqui configurada, como eu falei, para aquele valor. Então, se ele vir aqui estopar, ainda vou ter uma margenzinha pequena. Se eu der uma oportunidade clara, eu entro. Se caso estopar, né? Se não, aí a gente encerra o dia até menos do que, pelo menos aqui com vocês, tá? Minha margem na mesa é maior, eu vou seguir um pouco na mesa ainda. Mas pelo menos aqui eu encerro o dia no stop, um stop um dia da semana e um stop esse que não nos afetou. Ó, nesse fechamento dele aqui, ele fechou me dando uma estratégia, tá? Ele fechou me dando uma estratégia, que também é de venda. Vamos ver se ele respeita a estratégia e cai novamente, tá? Mas é isso. O mercado, de um modo, em uma visão macro, como eu já havia comentado, esses últimos dias ele está precificando em alta, né? Já tinha comentado isso. Ele sempre fazendo fundos maiores que o anterior. Então o mercado está realmente altista. Ele está querendo buscar esses últimos topos. Eu já tinha comentado isso. Então realmente no macro ele está altista de fato. Mas a gente não opera o macro, a gente opera day trade, a gente opera macro e micro. A gente opera o que o mercado está fazendo naquele momento, tá? Independente da visão macro. A visão macro ajuda, dá um direcionamento, mas o que eu mando é o fluxo no momento. Então, por exemplo, nesse momento o mercado está para venda. As corretoras importantes estão quase todas vendidas e o varejo comprando. Então a gente segura. Então, se vier estopar, bem. Vamos ver se ele defende. Ele deu uma estratégia de venda aqui para mim, tá? Vamos ver se ele defende e cai. Se não, ele vai lá nos estopar, tá? E talvez eu até... Não, eu não vou parar porque... Mas se fosse um conselho para um colega, eu recomendaria que parasse nesse financeiro, nesse loja aqui, se ele vier a pegar.
mas eu não vou parar, porque primeiro eu tenho que, eu ainda vou ter uma margem, tá? E é uma conta demonstrativa aí para pública. Então eu vou seguir aqui para ver se ele dá uma oportunidade e paga os stops depois. Mas batendo aqui, se na operação ele vier pegar aqui na operação seguinte estopar esse valor, aí eu paro de fato. Aqui, né? Na mesa eu ainda sigo. Ver se ele defende. O que está faltando aqui, na verdade, as corretoras estão vendidas, mas as duas corretoras que eu venho durante a semana inteira comentando que estão direcionando no mercado, elas, uma está comprada, mas está parada, está comprada, mas está parada, e a outra, que é a que eu acho que está mais importante nesse ciclo de mercado, ela está vendida, mas pouco vendida, está faltando ela entrar com mais força. Se ela entrar com mais força para a venda, esse mercado ele cai. Tá? Agora, se ela subir, se ela virar a mão, aí tem que fazer não. Provavelmente esse mercado ele vai seguir o caminho da alta que ele já vem fazendo de forma macro. Então é isso. Vamos ver o que ele resolve fazer e eu volto aqui com vocês depois. Pessoal, ele deu uma violinada, eu acho que agora é a hora da notícia, 9h30. Ele deu uma violinada para baixo. Tá? Isso aqui foi uma violinada bem forte. Vamos ver se ele não violina para cima. E vai tirar. Ele foi bem aqui, não tirou, né? Esse é, por isso que os pontos de stop e parciais, né, e alvos tem que ser pontos estratégicos, tá? Não pode ser numeramente achismo, tem que ser pontos que o mercado ele não vai para parcial, ele tem que ser pontos que o mercado realmente queira buscar, isso a gente visualiza através do fluxo, e para os stops também, não pode ser, tanto tem que ser financeiro, quanto tem que ser, esse stop financeiro tem que se alinhar a regiões estratégicas que você precisa colocar. Então, ele não buscou, tirou agora. Falar, ele violinou. Mas é isso aí. Violinou lá para cima. Então, ele tá subindo com varejo, tá? Isso é uma violinada totalmente. Eu vou arriscar aqui uma venda bem pesada, tá, pessoal? Ainda tem margem. Eu vou pegar aqui, vou arriscar uma venda bem pesada. Vamos ver se ele dá aqui. Se ele deixa um pavio. Subindo. Vamos aguardar um pouquinho. Aquela corretora que eu mencionei, ela está positiva agora. Ela virou a mão, mas tem outras bem fortes também, até vendidas, inclusive com um médio bem negativo. Aguardar, vamos ver o que ele vai, se ele para essa violinada. Então, stop já R$384, temos ainda uns 200 e pouco para trabalhar, né? Pessoal, o varejo vendendo, tá? Pior que agora o varejo tá vendendo bem. Vendendo e vendendo bem. Daqui para 1% seria essa minha plataforma tá horrível de trava.
esperar esse candle fechar, pessoal. Ver se ele fecha aqui abaixo do 1000%. Eu volto aqui com vocês quando eu resolver alguma tomada de decisão aqui. Fala, senhores. E como surpresa nenhuma, né? Sextas-feiras. Então, finalizando aqui a sexta-feira no Loss. Nada fora do comum. É um dia bem chato, novamente. Era R$600, né? Mas aí estiquei um pouquinho. Nada tão relevante. Foi para 688. É isso. É o que a gente... Se você se propõe a fazer alguma coisa, aqui nesse mercado, se você se propõe, faça. Tá? Poderia não ter entrado preservado, poderia, mas me propus a fazer, fiz conforme a estratégia mandou e estopou. Comum, um dia normal, tá? Nada fora do comum. Então a gente fecha a semana, tá, pessoal? O mês eu mostro para vocês no último pregão do mês. Tá. Lembrando, eu estopei aqui, estopei na minha mesa, tá? Tudo que eu faço aqui publicamente, eu replico na minha mesa. Então, semanal. Vou trazer aqui para cá. Então, fechamos aí o semanal com R$ 1.576, 80% de operações vencedoras. Ainda na semana, mais do que um salário mínimo aí de muitas pessoas, né? Então, sem reclamações, estou na frente aqui. Então, sem reclamação nenhuma, só agradecer. O mesmo parâmetro que eu usei aqui, eu estou usando na minha mesa também. Afetou a porcentagem exata do que eu comentei no início do vídeo, tá? É um valor ainda até bem mais que isso, eu trabalho com 90 contratos lá, então é isso que eu falo. Tá? Tomamos um stop hoje, mas esse stop não afetou a nossa semana. Tá? Isso é gerenciamento, é saber gerenciar o ganho e a perca. Em certos momentos, mesmo hoje, né, aqui eu poderia ter saído no ganho, tá? Eu quis permanecer, quis assumir o risco, já tinha batido os 5% que eu havia comentado de ganho, proporcional ao que você vai arriscar, tinha batido, mas eu resolvi segurar e dessa vez, né, foi contra, né? Foi gol contra. Mas é isso aí. Então, semana ainda bem positiva, tá? E agora, segunda-feira, é um outro dia. Vamos ver se a gente recupera esse valor de hoje aí, pelo menos entre segunda e terça, né? A gente busca 250, 300 por dia, né? E bola pra frente. Então, fique com Deus, até segunda-feira.